na igreja. Então, qual era o líder que era alvo? O líder que usa muito eu. Quando eu orar, a minha igreja, o meu ministério, tudo que chama a glória para si mesmo. Esse é um alvo fácil, porque essa pessoa vai ter mais orgulho no coração, ele é mais sujeito, né? Ele é mais propenso a cair nessa malha de orgulho, de altivez, de soberba, vaidade, de achar que ele é o cara, né? Então, tudo Deus, quem faz é ele que capacita, a igreja é dele, o poder é dele, a honra é dele. Quando você chama essa honra para si, esse aí é um alvo em potencial, é ali que eles vão apontar as flechas, né? Então muitos líderes tombavam porque caíam nessa malha de orgulho, de ganância, de poder, né? E não precisa ser satanista para você ser usado pelo diabo, isso é importante pontuar. A gente tem aquela ideia, aquele arquétipo, que para se eu estou fazendo mal, então eu sou satanista. Mas tem muita gente que acha que está seguindo a Deus, mas está sendo usado pelo diabo, que deu matéria-prima para ele, deu orgulho, deu soberba, deu ganância. Pegar o exemplo de Acã, né? Josué capítulo 7. O pecado de Acã foi a ganância. E pela ganância de Acã, Satanás ele roubou a bênção daquela vitória, né? Eles tinham uma vitória praticamente ganha ali na cidade de Ai, né? Então roubou a bênção daquela vitória, destruiu a esperança do povo, a Bíblia fala que o coração do povo ficou como água, ficou sem esperança, e matou 36 homens morreram naquele combate. Então pelo pecado de um homem, porque ele está na linha de frente. Então se o diabo encontrar alguém dentro de uma igreja, um ministério, da liderança, ele pegar um tesoureiro que está roubando, ele pegar um pastor que está enganando, ele pegar um levita que tem hábitos de promiscuidade, ele contaminou aquele altar. E aquela palavra que vai ser emitida do altar vai contaminar o povo. E hoje eu observo o seguinte, quando eu faço meus cursos, meus seminários, e eu pergunto para a plateia, quem foi ferido pelo diabo? Algumas pessoas timidamente levantam a mão. Se eu perguntar quem foi ferido pela igreja, 90% vai levantar a mão. Hoje nós estamos vivendo uma segunda inquisição, né? A igreja hoje está tão contaminada que ela acaba sendo hoje, muitas vezes, um meio que o diabo tem encontrado para destruir vidas. A gente encontra mais pessoas solitárias, feridas, abatidas e abandonadas dentro da igreja, que deveria ser o oposto, um celeiro de amor. Mas como isso acontece? Na época de Jesus já acontecia, né? O sistema religioso na época de Jesus já estava contaminado. E Jesus vem e ele apresenta um modelo diferente. O que Jesus fez? Ele vira a mesa no templo, ele quebra os parâmetros, ele muda os paradigmas ali. Vocês estão fazendo a casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração, virou agora um covil de ladrões. Vocês estão vendendo coisa, isso e aquilo, e atalhos, né, para a sala do trono. Não tem atalho. O caminho é um só, o caminho é a verdade, a vida é Jesus, é uma vida de santidade. Então Jesus ele quebrou e ele foi perseguido, julgado, condenado e morto, simplesmente porque ele pregou o amor, porque ele foi contra aquele sistema contaminado. Apenas para ter um parâmetro disso, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que havia aproximadamente, na época de Jesus, 6.000 líderes, 6.000 fariseus. A Bíblia só destaca 2, Nicodemos e José de Arimateia. Então a gente vê que mesmo na época de Jesus, o sistema religioso estava tão contaminado que poucos líderes se destacavam. E hoje a gente vive um momento que é o final dos tempos, né? Que a gente fala até nos cursos de escatologia. É uma época que o amor de quase todos se esfriaria. É uma época que o povo tem comichão da verdade, se incomoda com a verdade. Uma sociedade tão aculturada pela mentira, se você fala a verdade, você é perseguido. Hoje a minha maior perseguição é na igreja. O satanista não me incomoda mais. Né? Hoje, quem perseguia Jesus não eram os adoradores de Baal, eram os fariseus, os doutores da lei. Esses perseguiam Jesus. Então a gente vê Satanás ele criou uma verdadeira bagunça em nosso meio, porque ele trouxe contaminação. Ele contaminou a doutrina pura e verdadeira de Cristo, ele contaminou a verdade. E aí isso traz essas dúvidas e desequilibra, né, o sistema de igreja hoje. Gente, é assustador ouvir isso. A gente vai fazer uma pequena pausa agora.